Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto de execução, e sempre repetindo que as nossas mini aulas focam no empreendedor geotécnico, que é cristão verdadeiro, não é religião, é vida espiritual, é ser um cristão verdadeiro, é uma gestão cristã, que vale para qualquer cristão, não é religião, não sou religioso, e produtivista, porque a gente entende pelo estudo, pela gestão da vida cristã, que Deus é produtivista. E nós temos que ser produtivistas. Bom, hoje, nessa mini aula, nós vamos falar da implantação de corte-aterro, que é o básico da terraplanagem, é a terraplanagem, né? E com relação às obras de terraplanagem, e origem dos problemas geotécnicos. Onde que a obra de terraplanagem traz os problemas geotécnicos? Bom, per si, uma obra de terraplanagem é uma escavação. E para escavar eu preciso saber quais os solos que eu escavo. E com esses solos o que eu farei? Geralmente com esses solos eu faço um aterro. Então eu preciso saber o comportamento dos solos no maciço, remanescente da escavação, ou aquele que fica depois de escavar. Preciso saber esse material escavado, como ele vai se comportar no aterro e como fazer o aterro para que esse material escavado tenha as melhores propriedades de engenharia no aterro a ser executado. Propriedades de engenharia entende-se que é resistência, deformabilidade e permeabilidade, ou infiltração também. A necessidade de planificar o terreno causa o surgimento de desníveis, taludes de corte, taludes de aterro, e, consequentemente, os problemas de deslizamento. Esse talvez seja o problema mais corriqueiro que nós temos, mais graves. A alteração do escoamento da água de chuva superficial, infiltrações interna, não implicam em problemas de erosão e assoreamento. Esse não implica está errado, na verdade implicam em problemas de erosão e assoreamento. Então, a alteração do escoamento das águas de chuva superficial, infiltrações internas, aquelas que vão pelos vazios do solo, não devem implicar em problemas geotécnicos, mas estão ligados ao problema geotécnico de erosões e assoreamento. O não aí está um pouco confuso. Eu quero dizer que o fato de ter uma chuva, o fato da chuva infiltrar no solo e percolar pelos vazios do solo, não pode trazer problemas de engenharia, erosões, assoreamento, ruptura. Ou seja, nós temos que, como obrigação, o engenheiro civil, né, principalmente na expertise do geotécnico, ele tem que entender que qualquer obra de terraplanagem está sujeita à chuva. E a chuva, todo mundo deve saber que infiltra no solo. Uma parte anda em superfície, causando erosões, e as erosões vão causar assoreamento. E aqueles que infiltram pode também vir a trazer erosões internas, né? Uma barragem, nós temos a água que percola e do outro lado ela pode causar erosão interna. Então, todos esses aspectos geotécnicos que estão nas obras de terraplanagem devem ser abordados numa implantação de corte-aterro. Eu preciso saber quem eu vou cortar, como vai transportar, como eu vou aterrar, saber as propriedades de engenharia, para que não tenham problemas de deslizamento, de afundamento, de colapso, né, de ruptura de pavimento, de crateras, as vias, erosão e assoreamento. A instalação de fossas céticas e sumidouros não geram problemas. De novo, esse não aí nas duas vezes está equivocado. Geram problemas, podem gerar
problemas de estabilidade de taludes e tão pouco de fundação. O texto aí, ele foi tirado, essa parte do texto, de um outro texto, e por isso que está dando um viés equivocado, mas isso é bom para a gente gravar, né? Muitos terrenos se faz cada vez menos, né, fossas céticas e sumidouros para o esgoto, né? E eles não podem gerar problemas de estabilidade de taludes e tampouco fundação, né? Mas o desconhecimento, às vezes, disso, se joga para dentro do terreno a água, né, quer seja através de fossas sépticas, sumidouro, ou até represas, né, bacias, de alguma forma que tem água, e isso gera problema, sim, de infiltração no solo, e problema de fundação, e problema de estabilidade de talude, né? Em loteamentos muito importantes, a gente viu acontecer problemas. E cada vez menos, creio, estão se usando menos as fossas e os sumidouros. Mas esse é um problema crasso e antigo. Bom, aqui nesse desenho, nós estamos colocando terreno natural à esquerda, muito acidentado, está escrito aí, e a necessidade de uma superfície plana, terraplanagem, né, que é essa linha vermelhinha que está aí. Então, a linha inclinada é o terreno natural, nós temos a divisa do terreno e queremos fazer com que o terreno fique plano, né? Na figura ao lado à esquerda, nós temos lá desenhado uma escavação, em um outro lugar próximo um aterro. Essa figurinha é uma figurinha clássica de livros de norma técnica, para mostrar para aqueles que não estão acostumados com o termo, que é uma escavação e um aterro. E quando eu tenho que terraplanar um terreno qualquer para edificação que seja de uma casa, e uma estrada, uma indústria, enfim, eu vou ter que fazer esses cortes de aterros aí. O corte, então, por exemplo, aqui, é um corte, tinha aí cerca de 24 metros de altura, e tinha que ser subvertical, porque aqui, à direita dele, teria um prédio de 4, 5 andares. Nessa outra situação, nós temos o aterro, e esse aterro tem um talude também à esquerda, que pode ou não ter um sistema de aterro reforçado ou não, né? Ou um muro de arrimo, ou um muro de aterro reforçado. Bom, e são nesses momentos que nós, então, precisamos, nas obras de terraplanagem, de fazer o uso, de conhecer as propriedades de engenharia, fazer os dimensionamentos, que eu sempre repito, de deslizamento, de afundamento, de recalques, de trincas, né? Também problema de afundamento de pavimento e durabilidade de pavimento e piso industrial. Qual a origem do problema de deslizamento e erosão? É a necessidade de planificar. O terreno estava ali, era uma encosta, suave ou não suave, e estava lá com a vegetação. À medida que eu escavo, que eu limpo o terreno, eu já começo o problema, com problema de erosão, né? Mas eu preciso planificar. Eu preciso escavar e aterrar, como estava na figurinha anterior. E aí eu tenho o início de problema de deslizamento e erosão. Quando eu falo erosão, eu também passo por aí os problemas de infiltração, que per si podem trazer problemas geotécnicos. Então, a terraplanagem do terreno significa os cortes de solos, aterro com esses solos escavados, e, como já disse, ter as propriedades deles. O que acontece na obra de terraplanagem? Um movimento de terra. Esse movimento de terra deve ser feito criteriosamente, que a gente chama de planejamento geotécnico de terraplanagem. As escavações ou cortes e aterros devem ser planejados, devem ser dimensionados, sempre que tem problema de desníveis. E quando é horizontal, nós temos problemas também de pavimento
e de piso industrial, estradas, e que devem ser também dimensionados. Os taludes de corte e aterro e a alteração do escoamento de água, de chuva, infiltrações subterrâneas, também deve ser verificado. O problema de drenagem superficial, uma drenagem interna profunda, quando se justificar, e também o planejamento geotécnico da terraplanagem desde o início da obra até o finalizar as obras de drenagem. Nesse interregno da obra eu tenho proteção e drenagem provisória, para não acontecer isso, erosões que podem gerar crime ambiental. Bom, o que nós queríamos apresentar hoje é isso. Eu peço para que compartilhem as nossas mini-aulas, todo dia elas vão ao ar, de segunda a segunda, às 16 horas da tarde. Vejam a descrição do vídeo, e o primeiro link aí na descrição do vídeo é o nosso grupo do WhatsApp, para você marcar um workshop gratuito conosco. Todos os dias estou disponível, segundo agendamento, das 16 às 17. Até a próxima mini-aula, muito obrigado.